O tema da live é esse, que o Roger Silva já comenta. Eu acho que não cai, Zorra. É mais ou menos por aí. As esperanças estão renovadas. O Payet, Edmundo, foi notícia na França. Os principais veículos de informação que cobrem futebol já ficaram, olha, estreia promissora. Vamos falar sobre isso aqui. Edmundo, ótima noite para você. E aí, tá tudo bem? Porque eu soube que o Gui Camada foi vetado pelo DM, ficou nervoso com o gol metido pelo Jair. Porra, eu também fiquei. Teve coletivo de madrugada e ele se machucou. Ele foi vetado, mas melhoras para o Gui Camarda. Tomara que dê tudo certo. Muito em breve. Acho que já quarta-feira ele vai estar de volta com a gente. Obrigado aí pela sua disposição, né? E pessoal aí do canal Mundo Ed, se inscreve lá no Fanáticos Vascaínos, porque a gente tem que falar do nosso clube do coração. E Gui, eu também gostei da estreia do Payet. Eu não gostei foi da atitude que a equipe do Vasco teve no primeiro tempo. Né? O Vasco ficou muito reativo, né? Jogando muito pelo contra-ataque. E aí eu falo isso muito aqui, a galera não gosta muito, mas aí eu vi Gabriel Peck e Serginho mais auxiliares de lateral do que propriamente atacante. E aí o Paulinho, que fez uma partida espetacular, muitas horas ele vinha e não tinha quem acionar. Só tinha o Verratti lá na frente. O Verratti é oportunista, é homem de área, é referência, mas não é do refino da bola. Então, quando ele sai ali de dentro da área, sai do habitat natural dele, ele tem uma certa dificuldade, embora seja super importante nesse esquema de jogo. Aí, no segundo tempo, vieram as modificações, a própria estreia do Payet, que foi muito boa, né? Foi muito boa porque ele está fora de forma, mas eu acredito que ele possa dar mais. E o Marlon Gomes. Marlon Gomes jogou muito bem, muito bem. A gente sempre pede a escalação dele, do Figueiredo, e em outras oportunidades ele não jogou o que ele sabe o que pode. Mas acho que ontem ele foi super importante para a reação do Vasco, que deveria ter vencido o jogo se o Jair não desperdiçasse aquele lance dado com açúcar pelo Payet. Eu, na transmissão, fiz até assim, eu não acredito que eu vi agora, rapaz, fiquei desesperado, o fone veio parar aqui, rapaz. Agora, o Ed, eu estava revendo o lance, ele tem até a oportunidade de servir o Verratti do lado dele, sem goleiro, que o Marcos Felipe estava de frente para ele. Se ele toca do lado, vai pro abraço, porque a defesa ia ficar na roda, né? Mas estava de frente pro gol, a galera tá falando assim, o Edmundo faria o gol, mas não tem menor. O Edmundo, assim, ó, com os dois olhos assim, ele botaria... o Gui. O Fábio. Tá falando a gente aí. O Fábio, é uma premissa simples. Você tem a obrigação de acertar o gol. Eu sei que ele quis tirar do goleiro, quis ter certeza de que faria o gol. Mas uma obrigação do atacante, né, é o caso do Jair, porque o Jair não é atacante, mas ele tem essa qualidade, e dos contratados lá no início do ano, ele era um dos destaques, né, por essa versatilidade de marcar bem e chegar lá na frente para finalizar. Uma das coisas mais importantes é você acertar o gol. Se você acerta o gol, você transfere a responsabilidade. Aí a responsabilidade era do Marcos Felipe, né, o goleiro do Bahia, de efetuar a defesa. Quando ele erra o alvo, é que é a grande decepção. Porque aí iria coroar a estreia do Payet, né? O Vasco perdendo por 1-0, ele entra, o Vasco melhora, empata e vira com uma assistência dele. Faz parte. Só 11 pessoas poderiam errar para o Vasco ontem. Eram os 11 que estavam em campo. A gente que estava nas nossas casas, a gente erra menos, né, Fábio? A gente tem todas as soluções e faz parte da vida de um atleta profissional. Só que depois veio a expulsão. E aí o que estava ruim ficou pior, né? Porque ele poderia ser o substituto imediato do Medel,
também, que tomou o terceiro cartão amarelo. E se ele fizesse o gol, certeza que o Ramon Dias não ia tirá-lo do time. Mas tá tudo certo, cara. Eu acho que o resultado é bom, mas ele não é satisfatório pelo momento, né? Porque, se eu não me engano, Corinthians, Goiás empataram. Santos perdeu, né? Se você ganha do Bahia, que era um adversário direto, você fica a dois pontos da zona de rebaixamento com um jogo a menos contra um time que está atrás de você na tabela. Isso, com certeza, aí seria um sonho. Agora, a gente vai para um jogo dificílimo contra o Fluminense. Espero que o Fluminense poupe todo mundo por causa do jogo da Libertadores, da semifinal da Libertadores. Mas é um time forte, muito bem montado pelo técnico da seleção, que vai ficar aí uma semana, 10 dias fora. Isso é bom, é benéfico para o Vasco. A cabeça dele vai estar em outro lugar. Mas é uma sequência dificílima. Mais uma sequência dificílima. Porque joga contra o Fluminense, depois contra o Curitiba fora e o jogo atrasado contra o América Mineiro. O Vasco tem 16 rodadas ainda para jogar, né? Corre um sério risco de ter que ganhar 9 jogos em 13. É mais ou menos esse o cenário pessimista, né, o Fábio? Eu sou otimista por excelência. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas é o que se desenha para as próximas rodadas. Só vamos botar na conta, Ed, depois do Fluminense, Curitiba em casa. Nós jogamos na ida lá, foi 1-1. É verdade, desculpa. Não muda, não, pelo amor de Deus, já está mudando estado, não muda de estado, não. Desculpa, é verdade. É em casa. Então já é outra história. Já são 3 pontos para. O Medel tomou amarelo. Aliás, você falou assim: se o Jair faz o gol, ele seria o substituto natural. Olha, eu não sei, porque o Zé Gabriel estava suspenso ontem. O Zé Gabriel, teoricamente, volta para ser titular, né? Teoricamente, contra o Fluminense. Mas, assim, quando o Medel tomou amarelo, e ele já estava se estranhando ali com o Rezende, o camisa 5 da equipe do Bahia, eu percebi ele chamando o Emiliano Dias. E logo depois veio a substituição. A impressão que eu tive, olha, troca aqui porque ele vai me expulsar. Ele vai arrumar um jeito de me expulsar. Ele sai e entra o Jair. Aí o Jair perde o gol e depois larga o cotovelo no cara. Só fiquei chateado da imagem que foi mostrada ao ápice acelerada. Mas tudo bem, era para expulsão. Só acho que a imagem acelerada dá uma... sugestiona ele, tem que expulsar, que aí foi violenta, porque foi rápido o lance, né? Mas, enfim. E o Jair não está jogando bem. Você falou, ele começou muito bem a temporada. Se deve à queda de rendimento, porque o próprio Ramon Dias está recuperando bons jogadores. O Michael jogou muito bem ontem, né? O Bambu está fazendo seu feijãozinho com arroz ali na lateral direita. Ele está recuperando alguns jogadores. Quem sabe ele não recupera o próprio Jair, mas até agora o Jair ainda não foi. O que você acha aí? Dá para recuperar o Jair? Fábio, o que eu acho, né, com uma experiência de ex-atleta, é que ele precisa encontrar o espaço dele. Ele já jogou de meia ofensivo já pela direita, já jogou de meia ofensivo pela esquerda, quando o Andrei Santos ainda estava por aí. Ele já jogou de primeiro volante e, cara, ele me parece um cara que gosta de vencer, que gosta de ser útil. Não me parece ser aquele cara acomodado, que aceita passivamente a reserva. Então, ele, no intuito de ajudar, ele acaba que ele não está conseguindo render o esperado. Hoje, tirar o Paulinho do time é um pecado. E é mais ou menos ali, na meia-direita, que ele funciona melhor. Em relação à cotovelada, tá chato pra caramba. Qualquer abertura mínima que seja de braço, o adversário e os próprios jogadores do Vasco também. Não estou aqui passando pano para os jogadores do Vasco, não. Estão se jogando, tentando levar o árbitro ao erro, induzir o árbitro ao erro, né? E aí, com certeza, ontem, o Jair acertou o jogador do Bahia. Mas o jogador do Bahia valorizou muito, porque logo depois da expulsão ele estava de pé. Mas, enfim, então, assim, eu acho que tem
bons e maus momentos de todos os atletas. E o Jair está passando por um mau momento. Mas ontem acho que ficou acentuado porque ele perdeu o gol e logo depois foi expulso.